E aí, pessoal? Mais um vídeo, mas agora sobre viagem, mas agora com um tema um pouquinho diferente. Foi uma viagem diferente, que eu fiz uma viagem um pouco mais longa. Foi um intercâmbio que eu fiz em Vancouver entre julho e setembro de 2017. Demorei um pouco para fazer esse vídeo. Foi um ano meio conturbado de 2018. Foi muito bom, mas com bastante coisa para fazer. E aí agora eu consegui acalmar e tô fazendo esse vídeo de intercâmbio. Eu espero que ajude bastante quem está pensando em fazer intercâmbio. Eu fui, eu tinha 35 anos de idade. Foi uma experiência maravilhosa. Eu recomendo a todos. Lá em Vancouver eu tive aula com um pessoal mais velho do que eu, mais jovem do que eu, e a experiência foi incrível. Eu fiz o meu intercâmbio na IC, né, como eu falei para vocês, é uma escola que fica situada bem no centro de Vancouver. Perto dela estão todas as outras grandes escolas, como a Kaplan e outras mais. A IC não é a escola mais barata para fazer intercâmbio, tá? Existem escolas de inglês bem mais baratas. Como eu já estava com 35 anos, eu priorizei uma escola de boa qualidade, né? E que eu tivesse uma quantidade de aula razoável. Então eu fiquei entre a IC e a Kaplan, e no final a estrutura da IC para mim me pareceu melhor ainda. Com relação ao curso que eu fui fazer o General English, que não é focado para fazer universidade, não é o acadêmico, é o inglês falado no dia a dia, usado nos negócios, e foi muito bacana. Eu fiz 14 semanas, de junho a setembro, eu fiz durante todo o verão, então eu peguei o primeiro dia do verão e o último dia do verão. Eu fiz o semi-intensivo, que são 24 aulas semanais. Com relação a isso, eu gostaria de falar um pouquinho mais. Para quem nunca fez um curso de inglês, parece que fazer um curso de inglês não é tão pesado, mas é muito pesado. Eu fiquei muito cansada nas 2 primeiras semanas, porque você tem que mudar a chave de uma coisa que é tão simples pra gente, que é falar. A gente fala sem fazer esforço em português, né? E quando você muda para falar em inglês, você tem que pensar para falar. É difícil, demora umas 2, 3 semanas para você virar a chave e não pensar mais falar inglês. Isso fica muito automático, é muito automático assim, você vira a chave, né? Então, no início era muito pesado. E 24 aulas são 3 aulas, são as 5 aulas semanais, como todos os cursos, né, de 4 horas e meia. 3 aulas eram à tarde e 2 pela manhã. Então eles também têm essa divisão para não ficar tudo de manhã ou tudo à tarde. Então eles dão uma dividida. Quando você tem aula de manhã, você tem nesse curso você tinha 2 aulas extras para fazer à tarde. Eram mais 1 hora e meia de aula. E aí você podia escolher o tema, se você queria trabalhar mais o vocabulário, mais o listening ou mais o speaking. Você poderia escolher uma aula específica, tá, para cursar. Eu digo que na primeira e na segunda semana eu não consegui ir nas aulas à tarde, porque eu estava extremamente cansada. Eu morava com pessoas que só falavam em inglês, na rua eu só falava com pessoas em inglês, e na escola só em inglês. Mas eu recomendo a todos que realmente forem fazer o intercâmbio, seja porque eu tive amigos que falavam, brasileiros, que ficaram com amigos brasileiros e falavam português nos intervalos das aulas, nos passeios que a escola, né, promovia. E eu percebi que o meu avanço, mesmo eu sendo mais velha do que eles, né, o pessoal mais jovem tem mais facilidade de aprender, eu aprendi muito mais, porque meus amigos, eles não eram nativos, né, da escola, claro, estavam todos aprendendo a falar inglês, tinham amigos suíços, franceses, coreanos, japoneses, e com eles eu não tinha outro método de falar a não ser em inglês. Então recomendo muito para que, ao decidir fazer um intercâmbio, chegando lá, faça amizade com pessoas que não sejam brasileiros. A gente vai tentar ao máximo colar nos brasileiros, porque eles nos entendem. Mas a experiência cultural é tão rica quando você faz amigos de outros países,
que vale a pena deixar os amigos brasileiros para quando você chegar no Brasil. Atividades extra aulas, tá? Eles levam a gente é, num parque, eles marcam, né? Aí todo mundo se encontra em frente à escola, cada um paga o seu ônibus, mas aí eu tive passeios no parque, tive passeios na praia para fazer piquenique, museus, cinemas, bares. E esse momento assim é muito importante. Por quê? A gente fica lá 4, 5, 6 horas por dia na sala aprendendo a falar inglês. Mas realmente a gente só absorve quando a gente põe em prática. Com relação à estrutura da escola, tá? Professores, recepção e apoio ao aluno. Os professores são muito bacanas. Eu fiz o meu curso entre junho e setembro. Eu peguei todo o verão. Em julho, a escola fica insuportável, assim, de alunos. A quantidade de alunos é imensa, aparece um monte de professor diferente, mas mesmo assim a escola não perdeu qualidade. Eu tive um professor que eu não gostei, eu não entendia direito o que ele falava, eu não gostava do método dele, né? E eu fui ao apoio ao aluno e expliquei, eu não me adaptei a esse professor. Eles não criam problema, eles me trocaram de sala, falaram, Renata, se você vê que esse professor também não te agrada, a gente procura uma outra turma. Então, assim, o apoio, tem uma brasileira lá, então, até no momento eu estava um pouco nervosa, porque como que eu ia reclamar em inglês, assim, de alguma coisa, fiquei um pouco em dúvida, mas já tinha uma pessoa, uma brasileira que me atendeu, então eu falei em português, me senti mais à vontade. Mesma coisa na recepção, a recepção tem um rapaz brasileiro, então a gente sabe que num momento de urgência, né, a gente tem que ter uma pessoa que nos entenda, né, não só por conta da língua, mas por conta cultural mesmo, né? Então na recepção tinha uma pessoa que acho que era uma japonesa, um brasileiro, um outro de um outro país. E a gente sabe que no momento de urgência, os brasileiros, eles entendem a nossa cultura e entendem as nossas urgências, que são diferentes dos outros países, né? Lá dentro tem uma agência de viagem que trabalha dentro da escola. Então eles programam várias viagens. Como era verão, tinha viagem toda semana, todo final de semana. O preço era muito bom, eu pesquisei bastante. O preço deles era muito bom. Legal que você vai com o pessoal da escola, então você não precisa ter amigos para fazer a excursão. Seus amigos já vão estar lá. Né? Tem uma sala de informática com vários computadores, onde você pode acessar todo o material da escola. Então, por muitas vezes eu acabava a aula, eu queria continuar um exercício de listening, um exercício de speaking. Eu ia para a sala desse laboratório, nessa sala de informática, onde estava tudo lá, fácil acesso. Tá? Também você pode acessar a internet se precisar. Tem uma biblioteca, até aqui na foto eu coloquei a biblioteca, você pode levar os livros para casa, tem livros muito bacanas. Eu coloquei aqui taxas extras, porque como eu fui no verão, o verão é a alta temporada, né? Então, além de todas as taxas que eles cobram, os FIIs, né? O FII de apply, o FII do material, eles também cobram essa taxa extra quando é o verão. Então, não se assustem se depois vocês chegarem lá e tiverem uma taxa extra, tá? A escola, ela oferece, né, as moradias, né? Então, você pode morar em casa de família, você pode morar em apartamento, você pode morar em dormitórios, né, que são prédios com quartos, onde você divide o quarto, ou o seu quarto pode ser individual. Uma experiência que eu tive com relação à moradia. A moradia, quando é casa de família, geralmente ela é um pouco mais longe, tá? Então, estamos falando aí no transporte público de uns 40 minutos. Dificilmente você vai ter uma casa de família muito próximo à escola. Por quê? Porque a escola fica no centro. O centro tem muito prédio de apartamentos pequenos, né? As famílias, elas moram mais longe, elas moram mais nos subúrbios, né? Então, se você for optar por uma casa de família, tenha essa consciência de que você não vai estar tão perto da escola. Mas é um custo-benefício muito bom. Por quê? Custa mais barato, você pode optar em ter com refeição,
eu oriento só com o café da manhã, pelo que meus amigos falavam, né, que não valia a pena o jantar, porque a família te espera, enfim, aí você tem aquele compromisso de voltar, e às vezes você tá querendo sair com seus amigos, ou quer ficar até mais tarde, ou ir no cinema, e você tem que voltar para jantar com a família, ou avisar a família. Então, e é um custo que eu não vejo necessidade, porque a comida lá em Vancouver tem um preço bem acessível, tá? Ao contrário da moradia, que é extremamente caro. E por isso que eu acho que a casa de família, ela é um custo-benefício muito bom, tá? Além do mais, de você estar em contato com uma família canadense. Claro, ponha na cabeça, 40% do Canadá são de estrangeiros. Então a chance de você morar com uma pessoa que veio da Índia, com uma pessoa que veio dos Estados Unidos, com uma pessoa que veio da Europa, é muito grande. Uma família coreana, uma família japonesa, uma família chinesa, isso é muito grande, é quase que 50%, tá? Acabam morando com famílias que vieram de outro país, mas agora são canadenses, tá? A gente tem que pensar que o Canadá não é o Brasil, ele é um país diferente, ele é um país que recebe os estrangeiros muito bem, tá? E a imigração para lá é muito bem-vinda, né? Para determinadas profissões, mas é muito bem-vinda. Então a gente tem que ter essa mente aberta de que o Canadá não é um país feito só de canadenses, pelo contrário, 40% do Canadá é feito de pessoas, de imigrantes, tá? Então a escola ela vai te oferecer 3 tipos de moradia. A moradia com a família, essa moradia de apartamentos, mesmo que são muito caros, tá? Mas se você tiver condição ou você vai compartilhar com alguém, a escola fecha. E os dormitórios, onde são prédios que tem diversos quartos lá dentro, e aí você compartilha a cozinha, compartilha o banheiro e mora como se fosse uma república, tá? Todos os 3 e se oferece, e você pode fechar direto no site. Tem empresas que fazem isso também, tá? Por fora. Eu não recomendo. Eu recomendo tudo você fechar com a escola. Pode ser um pouco mais caro? Pode. Só que as regras de tudo lá é diferente no Brasil, tá? Então, com relação aos aluguéis, com relação a quanto tempo você tem que ficar na moradia, enfim, Airbnb lá, já vou até falar, não existe, tá, gente? São pouquíssimos e muito caros, porque parece que não é permitido, então não tem muito. E assim mesmo é caro. O aluguel em Vancouver é o aluguel mais caro que tem no Canadá, tá? Vancouver é a cidade mais cara, ela consegue ser mais cara que Toronto, né, que é a principal cidade do país. Então, vejam muito bem essa questão da moradia antes de ir, porque o custo grande, a gente pode pensar que está na escola. Para mim, está na moradia. Eu tenho uma amiga que mora no Canadá, e na época que eu fui na república dela, tinha um quarto vago, tá? E eu aluguei esse quarto e fiquei lá. Foi mais caro, para vocês terem noção, foi mais caro do que morar com a família no quarto individual com banheiro individual, que é a classe mais cara que tem na moradia com a família, tá? Você ter o seu quarto individual e um banheiro individual. Era mais caro eu alugando um quarto numa república onde eu dividia banheiro, tá? Não era perto também, eram 40 minutos. Eu morei em 2 casas diferentes. Na primeira eu levava 50 minutos de ônibus, só tinha um ônibus para ir. Então se eu perdesse aquele ônibus eu tinha que esperar um próximo. E o segundo lugar que eu morei, que foi North Vancouver, que é um lugar muito bacana de se morar, eu tinha que pegar um ônibus e pegar a balsa e depois andar até a escola, tá? Também levava uns 40 minutos, pelo menos. Então, Vancouver tem disso, não é uma cidade que você... Tem muito transporte público, mas não é rápido. Tem metrô, tem Skyline, que são 2 tipos de metrôs diferentes, é como se fosse um monotrilho aqui de São Paulo, assim, mais ou menos. E que levam para bairros longes também, tá? Não são perto, assim, perto da escola é mais difícil morar, tá? A não ser que você vá sozinho e alugue um apartamento só para você, que acho que vai ser o mais caro possível, mas se você quiser morar perto da escola, isso eu acho que é a única opção. Do curso em si, uma coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês é com relação à primeira aula.
A primeira aula é muito legal, tá, gente? Não percam a primeira aula. Se vocês tiverem que mudar a data de início porque vocês não conseguem chegar na primeira aula, mudem. A primeira aula é muito bacana, tá? Primeiro porque você recebe todas as informações do curso, tá? Então, você já conhece ali de cara algumas pessoas, todas as pessoas que estão lá, a maioria não vai ser da sua sala, porque às vezes tem 40, 50 pessoas e na sala tem 8, 10 pessoas. Mas você já faz amizades ali no dia, eles levam para um mini tour no centro lá de Vancouver, próximo à escola, já ensina sobre algumas coisas, já tem o pessoal da agência de viagem falando sobre os principais passeios, ali você já se enturma, sabe? Então assim, a primeira aula é muito bacana, não percam. Era isso que eu tinha para falar, eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês gostarem, dá um like no vídeo, é importante. E mais importante ainda é curtir o canal, tá? Curtam, que isso motiva. Cada vez que eu tenho uma curtida, eu falo, nossa, eu preciso fazer um vídeo para essa pessoa que curtiu pra mim. Tomara que seja o assunto que ela tá precisando ouvir, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, eu respondo. E é isso, tá bom? Um abração a todos.